Começando aqui, mais um podcast sem vírgula, depois de algumas feiras. Nós cobrimos uma feira. Qual feira nós cobrimos? Esqueci. Anuga. É uma feira só de alimento, onde nosso amigo Gustavo e nosso amigo Marcelo, que nós vamos falar um pouquinho dele, estavam lá. A Schwarzenegger, eu estive lá. Me barraram. Também, né, cara? Não quero falar nada não, porque eu não quero ser cancelado. Me barraram logo na entrada. É só pra quem é forte, cara. Você é na barriga forte, cara. E também, qual outra feira? Da Max Viril também. Não foi na mesma época ou não? Foi na mesma semana, né? Fomos. Foi, da Max Viril, nosso patrocinador aqui. Agora, Max Viril está entrando na farmácia, hein? Max Pharma. Uma nova linha da Max Viril. É isso aí. Se você está procurando um bom desempenho, se você tá aquele dia que você tá assim, Leão, cansadão, que nem agora você chegou do trampo. Então, cheguei. O que você recomenda? Max Viril. Isso aí, né? Max Viril Power. Pra dar uma ajuda também na circulação. Ajuda da circulação vai ajudar onde? Cadê o Silencia? Pega o Silencia. O Silencia não tem. Não tem. Virtual pra você. O Silencia também é outro produto da Max Viril. Que está sempre aqui com a gente. Que ajuda muito no TDAH. Produtos maravilhosos da Max Viril Premium aqui, da Max Viril. Quero mandar um abraço e um beijo pro Gustavão. O Gustavão, parceiro nosso. Gustavo, obrigado, hein? Feira sensacional. Ó, se você tá procurando uma pimenta boa. Aqui, ó. Sabor das Índias. Qual a pimenta que você mais gosta dele? Sabe que eu tô comendo em casa aquela biquinho. Boa, hein? Aqui, ó. Meu, incrível, aqui, cara. Cadê? Não, tem aqui? Mas aqui, aqui é o... Você tá comendo... Boa. Meu, incrível. Boa. Incrível. É porque eu falei assim, ó. Olha aqui, ó. Não entendi. Você quer ser engraçado, meu? Todo mundo tá dando risada. Você quer ser engraçado? É que eu falei que você tá comendo a rodelinha, o grão. Você sabe... E assim... Você sabe que eu pago seu salário. Então você... Pagar... É a biquinha. Biquinho. Eu esqueci de deixar o do nosso patrocinador. Então, e eu conheci... Muito legal. Pessoas maravilhosas, Marcelão e a Tamara da Trop Dan. Ó, docinho de banana. Bom. Muito bom. O Peu ficou com os meus, mas é bom. O Peu ficou com tudo, né? O Peu é fogo. O Peu ficou com tudo. Mas você tá pensando aí, ó. Se você tá pensando até fazer uma dietinha, tem a Supremo, né, o Peu? Que ela é de chocolate amargo e sem açúcar, uma delícia. E tem as tradicionais. Mas, Marcelo, me fala uma coisa. Diga. Tem um produto que não sei se você vai poder falar agora, eu creio que não. Mas no próximo ano, a Trop Dan... Não, pode falar sim. Pode falar? Pode falar do ovo de Páscoa. Do ovo de Páscoa de banana. Sim, bom, hein? Incrível esse ovo. Lançamento da Trop Dan para o próximo ano de 26. Vai estourar. Maravilhoso, não é enjoativo. Muito bacana. Isso aí. A Trop Dan... Na verdade, um é sem açúcar, com chocolate amargo. Meio amargo. Mas os ovos também. Os ovos é o mesmo também? Que o outro. Sublime, tá? É o Sublime. Nossa, o Peu hoje tá terrível, né? Não, ele é assim mesmo. Viu? Mas tá ótimo. Tem um nosso parceiro também que a gente não pode esquecer. Aquele lá você fala que você é mais inteirado. Eu não sou tão inteirado. Você é inteirado, sim. Assim, participamos de 3 feiras. Sim. E o que te chama atenção na feira? Quando eu chego numa feira, a estrutura da feira é super importante, que assim, expõe o produto de uma forma diferenciada. Isso aí. E falando em expor o produto, estamos falando de quem? Da W-Mix. W-Mix. Uma empresa especializada em stand e cenografia. E está aqui com a gente agora. Está com a gente. 5 já programas aqui do podcast. Eu acho que sim, cara. Acho que sim. W-Mix aqui conosco. W-Mix. Então, pensou em stands para sua feira, pensou em cenografia para sua empresa. W-Mix. Aonde que é mesmo? Tem no Paraguai e no Brasil. É isso aí. Pensou que ia errar, né, Pio? Mas não. Pensou que ia errar. Eu sei. Você já tava assim na minha orelha. Vai errar. Não ia errar. E aqui, rapidão. E logo vai ter outro parceiro aí. Isso. E também tem o nosso parceiro de sempre. O Café Paulino. Aqui, Café Paulino é muito bom. Café Paulino convidado adorou. Sensacional, já tomou o segundo cafezinho, vai tomar mais, porque Café Paulino sempre no podcast. Café Paulino. Aí fica difícil, cara. Vai cortar, né? O Café Paulino sempre aqui no podcast sem vírgula. Desculpa, doutor, desculpa. E aqui deixa achar que eu passou o doutor. Vai falando aí.
Vai falando aí. Vai ter novidade também. Meio do ano agora, estamos procurando os mais parceiros. Nós vamos fazer o Arraiado Sem Vírgula. Como que é esse arraiar? Então, eu talvez, estou conversando trazer a Ana Maria Brisa pro Arraiá. Não. E vamos chamar o Pedala Robinho para fazer o Louro José. Meu Deus. O quê? Vai ser top. Tá bom, tudo Você bem. conhece o Pedala Robinho, né? Não conhece o conhece? Pedala Rodinha? Conheço. Hoje tá difícil hoje, cara. Eu quero ver isso, Vai ser incrível, vai ser incrível. É. Então, por favor, apresente. Mano, você falou errado um patrocinador na frente de um possível patrocinador. Não, é verdade. Não vai fazer mais. Calfel É que eu não fiz o trava-língua, né? Calfel. É que eu não fiz o trava-língua. O 3 letras. Mas hoje nós temos um convidado super especial. Ele estudou na mesma faculdade a qual eu estudei também, mas ele vai falar um pouquinho mais do podcast aqui Sem Vírgula. Ele tantos diplomas que eu tenho que ler. Ele é biomédico, professor, palestrante, acadêmico de medicina, diretor técnico do laboratório SCS e atua em medicina corporativa em medicina ocupacional. Promove educação contínua em análise de LCR, que é o líquor. E muito bem. Né? Eu estudei, tá vendo? Olha, muito bem. Caramba. Hematologia, gestão e saúde do trabalhador e NR1. O doutor Bruno Oliva. Seja bem-vindo ao podcast Sem Vírgula, doutor. Muito obrigado pelo convite. Imagina, Uma honra estar com vocês aqui. Obrigado. Viu? Desculpa senhor. o começo aí que... Acontece. Estamos em casa. Não, mas nosso podcast assim a gente sempre faz de uma forma mais normal. possível. Normal. A gente não... É que eu não fiz um aquecimento. Vamos aquecendo no no decorrer, Vamos aquecendo. É. Quer começar? Senhor ou Bruno? Bruno, Você basta. sabe que Bruno é o nome do filho dele. Bom gosto, muito bom gosto. Nunca vou esquecer. Muito bom gosto. Eu nunca vou esquecer. Bruno, obrigado por ter vindo aqui no podcast Sem Vírgula. Estudou numa universidade a qual nós podemos falar aqui sem problema, aqui no Sim, podcast Sem Uninove. Vírgula, que é a Uninove. É uma universidade que me acolheu muito bem. Fiz enfermagem na Uninove. Com certeza foram tempos que, tanto no estudo como na amizade, continuam. E hoje em dia são poucas, né? Às vezes que nós temos amigos. Eu ainda falo com amigos aqui, em São Paulo, fora de São Paulo, cada um toma seu tenho rumo. muitos também. Né? E a Uninove é uma grande faculdade, uma universidade. Uma universidade. Não está patrocinando a gente, assim, mas também a gente Se aceita. quiser. Cris, Edu, vamos lá. Mas eu queria, Bruno, que você falasse um pouquinho do seu começo, porque ser biomédico e agora com uma clínica a qual que tem vários tipos de exame. Legal. E eu queria que, logicamente, não vai dar para tempo de falar cada um, mas a gente vai discutir um pouquinho. Vamos lá. Mais uma vez, seja bem-vindo. O microfone é seu. Muito Onde obrigado. tudo começou? Onde tudo começou? Bom, vamos lá. A primeira pergunta de todo mundo, o papai é médico, meu pai é urologista. legal. O seu pai teve alguma influência? Zero influência na área da saúde. Eu, com 18, 19 anos, fui trabalhar no HCOR. Também sem conflito de interesse no HCOR. Um puto hospital, um grande hospital. Sim. Né? E lá que eu me apaixonei pela área da saúde. Me apaixonei, fiquei encantado. Tive o prazer de conhecer o Adib Jatene, finado Adib Jatene. Pude assistir uma cirurgia cardíaca dele. Sim, foi uma experiência espetacular. Então eu descobri que eu era realmente apaixonado pela saúde e pelo atendimento. Então, primeira coisa. E aí eu passei a procurar alguma profissão que me desse esse poder de atender o paciente de alguma forma e cuidar da saúde. Né? Falando nisso, então, acabei, saí do HCOR, fui morar fora por um tempo. E aí, quando eu voltei, lá fora eu me encantei pela pesquisa e fui procurar qual era a melhor profissão para a gente pesquisar. Pesquisador mesmo, Sim, né? sim. E a biomedicina hoje é uma das maiores profissões para publicação científica. Tem N publicações de grande impacto em grandes revistas publicadas por biomédicos. Então, fui fazer biomedicina. E aí encontrei a Uninove, que de fato, volto a dizer, sem conflito de interesse, é uma grande faculdade. Né? Professores excelentes, a estrutura espetacular. E aí fiz a biomedicina lá, consegui formar lá, formei bem, muito bem.
E, por incrível que pareça, hoje a biomedicina tem 37, 38 áreas de atuação. Caramba. É muita coisa. Muita coisa. Citaria aqui todas. Uhum. Mas eu me encantei pelas análises clínicas, que é uma coisa que a gente diz que é meio nos bastidores. Né? Uhum. As análises clínicas, o biomédico não aparece. Sim, né? sim. E eu fui, então, para os bastidores, fui dar muito plantão, até falávamos há pouco de plantão, dei muito plantão, trabalhei em grandes laboratórios, e aí fui construindo minha carreira nisso. Então, uma coisa que eu sempre disse para a família e sempre aprendi com todos, eu só tinha um jeito de dar certo na vida, estudando. Tinha outro jeito. Né? Não vim de família rica, a sorte de uma mega sena, nada. Então, tinha que estudar e fui um ótimo aluno como biomédico e, inclusive, como funcionário. Né? Sempre tive uma visão assim voltada para o fazer o melhor. Eu não queria ser mais um biomédico. Sim, legal. Não queria ser um apertador de botão, queria ser o biomédico. E a vida inteira estudei. Fiz iniciação científica enquanto aluno, né? Na área de imunologia. Entrei no mestrado para poder estudar um pouco mais de imuno. E aí me encantei. Então a biomedicina para mim é a melhor. Né? Inclusive, enquanto biomédico, eu fiz parte de um grande grupo político, que é o Conselho Regional de Biomedicina, Associação Brasileira de Biomedicina. Eu consegui entrar nesse grupo e trabalhei muito em prol da biomedicina. Viajei o Brasil inteiro, né? Abrindo congressos, dando palestras. Caramba, então foi uma experiência muito boa mesmo. Encantadora. Caramba. E assim, já vai uma pergunta assim, um pouquinho. Você acha que o brasileiro se cuida? Antes que aconteça o fato doença, você acha que o brasileiro ele vai atrás? Eu posso dizer que não, porque você está falando que ele é enfermeiro e não se cuida. Já faz quase 2 anos que eu não faço um exame de sangue. Sério, mano? Olha. Eu conheço um laboratório casa de ferreiro, espeto de pau. E assim, e a gente. Exatamente. E é preciso se cuidar. E você sabe de uma coisa que 2 anos pra cá, numa correria que eu tô louca, que o pessoal que sabe e tal, eu tô me sentindo. Assim, a palavra é um pouco esquisito. Ontem mesmo, eu estava no hospital, noite de madrugada. Cara, eu tava lendo um negócio. Assim, tava lendo. Marcelo. Tá preocupando, hein, velho? Não, você tava lendo um negócio. E cara, eu fiquei. Vamos sair daqui direto pro hospital. Fiquei tonto. Vamos abrir vaga para apresentador também. Cara, eu fiquei tonto. Sério? Mas eu já tô há alguns dias tomar assim. Cuidado, cara. Assim, no domingo, quando foi. Hoje é quarta, né? No domingo teve uma. Eu não parava de tomar remédio. Não parava. Uma dor de cabeça que em casa, meu, não, assim. E a Marli já falou assim, tem que ver isso e tal. E ontem eu falei, cara, deixa eu dei uma respirada. Falei, e assim, sabe? Então, por que da minha pergunta? Porque hoje, você está no hospital, a pessoa está lá, faz exames e tal, mas fora do contexto, como você tem uma clínica, assim, as pessoas vão até a clínica para se cuidar, isso está evoluindo com o tempo, ou está estagnado? Ou como excelente que eu estou pergunta. estagnado. Entendeu? Você e a maioria dos homens. Né? A gente principalmente diz que é engraçadíssimo isso. A gente diz que o homem casado vive mais porque tem a mulher que marca os exames, que marca o médico. Isso é interessantíssimo. Verdade, isso é verdade. Isso é uma coisa maluca. Mas assim, a gente tem percebido que as pessoas têm se cuidado mais, sim. Né? Primeiro que a vigilância da saúde, o Ministério da Saúde, incluiu a não atividade física como um problema, a inatividade física como um problema. Coisa que você visse há 5, 10 anos que não era comum você ir para uma academia, você fazer uma caminhada, isso não era cobrado pelo seu médico. Hoje é regra. Né? Hoje a inatividade física é um problema de saúde pública. Caramba. E aí, voltado para a inatividade, ou seja, para a atividade física, as pessoas têm se cuidado mais. Né? Volto a dizer, claro, ninguém acorda e diz, hoje eu vou fazer um check-up. Isso não acontece. Mas hoje as pessoas têm se cuidado mais, sim. A mídia ajuda muito, né? Verdade, tem ajudado muito. Né? A conversa entre amigos ajuda muito. A gente até brinca que, olha que interessante, isso é um dado, eu não tenho números agora, mas até posso trazer. O câncer de intestino é altíssimo porque as pessoas não falam sobre fezes, por exemplo. Você não fala para o seu amigo, olha, hoje eu fiz fezes assim, ninguém faz. A gente fala de xixi, né? O homem fala de coisas masculinas,
Mas a gente não fala de intestino. Olha que coisa Caramba, maluca. cara. Mas isso é interessante. E eu conversei com uma doutora já há algum tempo no hospital e tem um grande índice de câncer na região do cólon, do intestino mesmo, Sim, né? sim, terrível. Porque existe uma barreira de não fazer esse exame, porque não faz parte do contexto brasileiro. Vou fazer um exame de sangue na clínica do doutor. Beleza. Mas não sei se tem essa especialidade lá. Mas mas essa parte é um tabu. Ainda é um As tabu. pessoas, Ainda é um tabu. as pessoas também como com o homem, o exame do toque, que Pra próstata, é da importantíssimo. próstata, que hoje em dia deveria ser tão normal. Eu acho que melhorou muito de um tempo para cá, mas eu acho que tem que melhorar muito mais. A gente fala em melhorar nas grandes cidades, né? Pensa aquele senhor lá do interior. Não tem. Se ele vai querer ir no urologista fazer um exame tem, de não toque. vai. Não tem. Agora, Não tem. claro que a medicina ela evolui muito, né? A parte de patologia clínica evoluiu muito. Muitos exames mais tecnológicos, que a gente consegue detectar algumas doenças. Por exemplo, a Anvisa, anteontem, acabou de aprovar um medicamento para tratar Alzheimer. Caramba. Coisa que não tinha. É um medicamento imunológico interessantíssimo e que trata Alzheimer. Ajuda a tratar Alzheimer. Isso né? no começo, doutor? No começo. Na verdade, tá. Alzheimer é uma proteína, entre tantas outras fisiopatologias da doença, uma delas é um acúmulo de uma proteína no sistema nervoso central. E esse medicamento faz com que essa proteína não acumule dentro do Nossa, sistema que legal, nervoso. cara. É um espetáculo. Isso é maravilhoso. Né? Não, E aí nós tínhamos exames, olha que interessante. Existe um exame há muitos anos, no líquor, inclusive, que detecta essa proteína. E aí o meu questionamento, até bioético, era sempre esse: ótimo. A gente leva o paciente por livre e espontânea vontade para fazer esse exame, eu detecto essa proteína e faço o quê? O paciente ia passar o resto da vida pensando, vou ter Alzheimer, e faz o quê com isso? Né? Então, será que vale a pena? Hoje vale. Hoje vale a pena fazer o exame, inclusive esse exame, que é uma pesquisa de beta-amiloide, uma proteína interessantíssima. Ele, inclusive, a gente está quase que caríssimo ainda, obviamente, Isso mas eu ia está até vindo para comentar. detecção no sangue. Isso é um espetáculo. Né? Mas Como aí tantos outros. numa coleta comum. Comum. Ah, legal. Até então era só no líquor, né? Então tem uma punção. Porque tem uma punção. aí para fazer uma punção é muito mais complicada do que só uma coleta normal, né? É muito mais complicado. Se bem que hoje tem grandes médicos, grandes laboratórios que fazem essa coleta assim com qualidade que antigamente, na nossa época, falava assim: ai meu Deus, uma coleta de líquor pode eu já vi muito deixar paraplégico. Hoje esquece. Hoje a tecnologia, a capacidade médica hoje. Eu conheço 2, 3 grandes laboratórios aqui, também sem conflito de interesse, posso citar, o CN-Líquor, o CR-Líquor. São grandes laboratórios que fazem isso com o pé nas costas, que o paciente nem sente. Eu cheguei a acompanhar ambulatorialmente um dos médicos lá do CR-Líquor, e o paciente chega a falar, não, já foi. Ele nem sente, é espetacular. Né? Entendi. Agora, claro, ainda é um exame invasivo, ainda é um exame que se corre risco se o médico não souber fazer, né? Mas é um exame gold standard para detectar, por exemplo, uma meningite, por exemplo. Sim, né? sim. Isso é espetacular. Eu lembro no hospital onde eu trabalhava, quando ia colher o líquido das crianças, era terrível. Eu ajudei já, vários médicos. também já colhei. ajudei. Assim, bebê, né, que tem que colocar na posição para não se mexer. E também tem aquelas crianças que, por ser criança, né, não é que não ajuda, é da criança, né? Da criança. Tem que sedar, tem que deixar no momento certo, e às vezes também é difícil. A criança chora pela contenção. Pela contenção. E também tem que deixar numa posição para que o médico acerte o linear para infundir a agulha, tá, né? O catéter, desculpa. E é interessante. Doutor, assim, eu acho que não vai existir. Não existe coleta de líquor em residência, mesmo se for na técnica séptica. Não é pode, só em não laboratório. Pode ser. Mesmo porque Ou em laboratório, clínica. hospital e internação. Porque, querendo ou não, o campo tem que ser estéril. Sim, com né? certeza. Tem que ter toda uma estrutura para fazer a coleta. Sim. Agora, tem laboratórios, como eu disse, esses 2 que eu citei, que tem ambulatório para coleta de líquor. Então, assim, o paciente ele vai deambulando, vai andando para a unidade, para o laboratório. Tem um ambulatório especializado nisso, o paciente vai deambulando, faz a coleta e volta andando. Né? Bacana isso.
Doutor, uma pergunta aqui, aproveitando e falando de laboratório, é até uma dúvida minha. Eu não tenho convênio, né? Eu já falei como eu colho meus exames, acabo colhendo meus exames. Onde você colhe seus exames? No CAPS. Tá explicado. Mas tudo bem, gente, tá tranquilo. É o preconceito. Você vê se eu falar isso mesmo? Caramba. Só para deixar registrado. A pessoa já me conhece, sabe que... Então, e hoje em dia, os convênios tá muito, como eu posso dizer, tudo tem que pedir autorização. Até os exames mais simples, se você não quiser entrar nessa... E eu tenho um texto terrível para falar sobre isso. Então, vamos falar. Vamos lá. Então, tipo assim, os meus filhos têm convênios e tal, e é uma burocracia para você conseguir o exame. Muita gente desiste no meio. Sabe, tipo assim, eu acho isso um absurdo você pagar convênio a sua vida toda, enfim. E nos laboratórios hoje em dia, como você tem o seu, que você vai falar um pouquinho do seu, é mais acessível, tipo assim, porque tem alguns exames que realmente são baratos. São baratos para fazer, assim, barato dependendo também da classe, né? São baratos para fazer. Mas como que funciona hoje no laboratório? Tem muita procura de gente que não tem convênio, porque passou no posto da vida e vai demorar para colher exame. Tem muito essa procura? Esse é o meu principal paciente, na verdade. Legal. Né? É aquele, eu digo que é o paciente. A gente tem uma classe média, assim, grande. Certo. Então, aquele paciente, tem paciente que não consegue pagar um exame e que vai para o SUS mesmo. E tem uma parte de classe social que tem convênio e que vai usar o convênio. A grande maioria não paga convênio, não tem condições de pagar R$1.000, R$2.000, R$3.000 de convênio, entretanto consegue dispor de um valor para fazer um check-up. A grande maioria dos meus pacientes esse nicho que eu pego. Agora, só para falar dos convênios, há uns 3 anos houve uma febre, uma explosão de atendimento com reembolso. Já ouviram falar disso? Já. Então, o reembolso assistido. E aí isso é ótimo. Hoje, por exemplo, você tem uma Mil também sem conflito de interesse. Você tem lá um convênio X, vamos falar Mil. O meu laboratório não é credenciado na Mil, mas você quer fazer o exame, você confia em mim, confia na minha equipe técnica e confia no meu laboratório. Se o seu convênio tem a possibilidade de reembolso, você pode ir até o meu laboratório, ser atendido no meu laboratório, pagar pelo atendimento e pegar a nota fiscal e pedir reembolso para o convênio. Isso é comum hoje em dia. Só que há uns 4, 5 anos, muita gente passou a fazer isso de forma inapropriada, né? Então, assim, clínicas que eram prescritoras e executoras. O que significa isso? A clínica tinha o seu próprio laboratório, então fazia um pedido de 300 exames. E aí os convênios começaram a gastar demais, sem necessidade, né? E aí eles cortaram. Então essa dificuldade hoje está por conta disso. Tem melhorado, eles estão se recuperando, mas se vocês pegarem dados financeiros aí, a Mil teve um rombo financeiro, Bradesco teve um rombo financeiro por conta desse processo de reembolso. Agora, vem a minha questão. Hoje os convênios, até por conta disso, eles têm preferido atender o paciente quando está doente do que um preventivo. E óbvio, é muito mais caro, sai muito mais caro você tratar uma doença do que você prevenir uma doença. Sim. Caro financeiramente e caro para a sua própria saúde, né? Então, assim, por isso que eu digo, tem que fazer exame, né? Obviamente, se quiser fazer no laboratório, fica à vontade. Mas assim, por favor, você tem que procurar um serviço médico, é comum, né? Você precisa cuidar, é que nem o carro. Você deixa o carro quebrar para você fazer a revisão? Sai muito mais caro. Sai muito mais caro do que você mandar fazer a revisão um tempo antes. Então, isso é importante. A saúde é importante. E eu digo mais ainda sobre saúde. Hoje as pessoas têm muito mais acesso às informações. Então, tem paciente que chega para nós, é engraçadíssimo isso, que é o Dr. Google, né? Ele já chega sabendo qual é a doença dele e qual é o exame que ele quer fazer. E aí, é claro, eu como laboratório não posso orientar, não é o meu papel como laboratório, embora eu tenha conhecimento técnico para isso, eu não posso falar, não faça esse, faça aquele. Então, eu digo, olha, procura um médico de confiança, passe com esse médico, o médico vai te orientar, né? Ainda assim, tem um paciente que quer fazer particular, e obviamente quando o paciente é particular, você pode aceitar um atendimento sem pedido médico. O cara fala, olha, eu quero fazer aqui uma urina, posso fazer, né? Isso é regra, não tem problema nenhum. Mas ele já vem com o diagnóstico, já vem sabendo qual é o exame.
Então isso acaba atrapalhando um pouco o cuidado do laboratório e mais ainda o cuidado do colega médico. Né? Tem médico que vai atender o paciente, o médico vai prescrever um medicamento, o paciente já fala, não quero esse, eu quero aquele, porque eu vi no Google. E aí, infelizmente, hoje o paciente não é mais paciente, ele é cliente. Né? Então ele não obedece mais o médico. Né? Eu lembro na época há muitos anos, o meu avô, por exemplo, ele recebia o exame do laboratório, ele não abria o exame, porque estava endereçado ao médico. Mas não podia abrir em hipótese alguma aquilo. Hoje imagina. Hoje o cara já sabe até eu já sei, não precisa ler não. Mas é interessantíssimo, né? Mas é isso mesmo. E aí a medicina hoje, isso tem me encantado. Antes o médico ele tratava o exame, né? Ele tratava aquela. Então você chegou com dor de cabeça, ele vai tratar a dor de cabeça. Hoje isso mudou um pouco. Hoje a medicina integrativa tem ajudado, né? Então você está com dor de cabeça, mas pode ser a sua unha encravada. Então isso é importante. A visão do médico tem mudado. Isso é espetacular. E isso assim, deveria ser regra isso, né? Porque eu já passei alguns médicos com dor de cabeça. Eu até descobri minha macroadenoma de um excelente médico. Eu ia lá, chegava lá com labirinte de tontura. Me diga que era do SUS? Não, pior que não. Pena. Quem descobriu foi o cara do SUS. É isso, então, me diga que era do SUS. Não, do SUS que descobriu, agora dos convênios que não. Aí eu chegava, eu já chegaram uma vez eu passei muito mal. Minha ex-cunhada, passei malzão mesmo, passei mal, tava tonto, não conseguia, se eu levantava a cabeça, vomitava, uma dor de cabeça. Aí eu sentei, só via a médica fazendo assim, meu cunhado. Tipo, ele bebeu. Sempre. E quem me conhece sabe que eu não bebo nada. Aí, tipo, por isso. Então, parece todo mundo fala isso, sabe? Brincadeira. Mas eu passei em vários médicos assim, no convênio. Posso citar todos que eu passei. Aí, tô com dor de cabeça. Toma isso. Toma aquilo. Toma isso. Voltava, ainda tá doendo. Toma isso. Enfim. Aí, uma vez, passei muito mal. Me socorreram, me levaram no hospital. Lá mesmo, eles pediram um monte de exame. Lá, descobriram a macroadenoma. Olha que legal. Espetáculo. Eu fiquei mó cara. Não por causa que demorou o atendimento. Eu fiquei porque o médico que viu, ele falou assim, mas, Catô, vamos fazer uma tomografia? Demorou a tomografia. Enfim, fiquei lá mó cara, mas saí lá com resultado, entendeu? Isso tipo assim. Espetacular. E me estranhou pro médico pra demorar tanto assim. Falei, mano, você tá tão acostumado a chegar, a dor de cabeça vai embora. Falei, pô, tá demorando demais. Aí que tá o erro. É por isso que eu tô falando, a gente tá mal acostumado. A gente tá mal acostumado a ser maltratado. A gente tá acostumado a ser maltratado. Isso é uma tristeza. Isso é muito ruim. É uma tristeza. Eu sou apaixonado pelo SUS. Aliás, qual que é a visão de vocês do SUS? Eu acredito que se não estivesse o SUS, nós estaríamos pior ainda. Hoje o Peu tá demais, né? Hoje tá demais. É o Google. É assim. Mas ele tá assim, aí ele tá atrás. Assim, erra pra eu te corrigir. Obrigado, Peu. Eu sei, obrigado. Mas eu acho que é uma ferramenta super importante na saúde brasileira. Tem muita gente que fala mal do SUS. Tem muito que melhorar. Mas sem ele, tinha muita gente no estado pior que está. Assim, eu gosto também do SUS. Depois que eu comecei a trabalhar no Hospital Infantil Menino Jesus, que é um hospital... É uma autarquia, não é meio público? Isso. Que é pelo Civil Banês, mas assim, é público, atende... Assim, eu já vi bastante gente falar assim, caramba, levei meu filho em tal lugar, fui maltratado. Aqui, assim, sabe, eu comecei a conhecer bem o SUS ali. Mas eu acredito muito que o SUS, ele é bom, mas a pessoa não sabe usar. Porque, tipo assim, tem posto, tem AMA, tem isso, tem aquilo. Tem, sabe, uma cartela gigante pra você ir lá, se cuidar, não sei o que. Só vai lá no SUS, lá na porta do SUS, quando tá morrendo. Aí depois não dá pra atender, ou demora, não sei o que lá, e onde vem, o SUS é uma voz. E completando o seu argumento, falei bonito, Peu? Argumento, falei agora, hein? eu sempre bato nessa tecla. Tuberculose. TB. Pode me corrigir. É tudo, o governo dá tudo. Dá os comprimidos, liga para o paciente. O cuidado da família é espetacular. Tem tanta gente que sai do hospital com as medicações que começa, detector tal, vai passar no posto lá de saúde. Não continua o tratamento. Mas eu fico indignado que é um tratamento um pouco prolongado. É prolongado, mas dá certo.
Porque tem tudo de graça e a população não faz. Não, e tudo de graça. Na verdade, vocês imaginem um convênio, que o SUS é um convênio, Sim, né? sim. Que atende mais de 220 milhões de pessoas. Isso é uma coisa maluca. Tá no mundo inteiro, tá em tudo que é lugar. Vocês já imaginaram isso? Sim, sim. Claro, tem uma má gestão em algumas secretarias, no contexto geral, mas assim, não tem nenhum lugar do mundo que tenha um convênio como o SUS. E doutor, qual que é a visão do senhor do SUS? Sou apaixonado. Eu acho que a gestão, a ideia do SUS é espetacular. O referenciamento, né? A ideia do atendimento básico, referenciamento para o secundário, depois até grandes cirurgias, mas é um espetáculo. Claro, né? O paciente ele chega lá, ele vai esperar um pouquinho, né? Ele vai esperar um pouquinho. Mas os convênios também estão assim, viu, doutor? Pois é, exatamente. Os convênios estão assim. Eu pago, eu prefiro pagar. O médico é bom, a máquina do SUS é maravilhosa. Pensa num INCOR, pensa no Hospital das Clínicas. Nossa, que tem cirurgias que não tem lugar nenhum, né? Melhor do que do convênio. Você falou do TB, eu gosto de citar o HIV. Sim. O HIV, o tratamento com PrEP e PEP, né? Que é a medicação antes, né? Quando você pode ser que tenha contato e quando você já está contaminado. Não tem lugar nenhum do mundo que te dê esse tratamento. Né? Isso é espetacular. Sífilis, pré-natal, tem programas que são melhores do que de convênio. Pô, né? tem o pré-natal. Eu não vou lembrar direito o nome, que era até eles. Eu não sei se era um atendimento pré-natal, que você saía de lá do pré-natal com bolsa, já viu isso aí? Com bolsa do bebê, com cobertinha. Mas é bacana isso. Né? É bacana, viu, né? Isso. Que às vezes a pessoa não tem o que vestir a criança e vai num programa desse e assim, não tem o que reclamar. Aqui eu vi que a gente vê na televisão, porque para dar porrada, né, doutor? Todo mundo dá porrada. Agora, que nem para vender desgraça, vende mesmo na televisão. Isso. Até o Bruno, o Thiago estava comigo lá em casa, assim, eu liguei a televisão, Marcelo, te juro, em parênteses, assim, fulano morreu. Aí o outro, deu acho que 3 minutos, assim, o outro fulano matou, não, desliga, vamos mudar de canal. Pelo amor de Deus. Você sai porque deprimido. É tanta desgraça e malham tanto o SUS, mas o SUS já atendeu minha mãe quando era viva e foi às pressas. Já me atendeu e eu não tenho reclamação do SUS. O SUS demora. Mas, como o Marcelo falou assim, você vai num convênio até aprovar aquele exame ou aquele atendimento, demora também. Demora. E o atendimento também dos melhores, dependendo do que E aquela velha história, eu tô pagando. Eu tô pagando. E assim, eu tô pagando, eu tenho que esperar? Isso também, sabe? Mas o SUS estamos pagando também, a quantidade de imposto que a gente paga, pelo amor de Deus. Paga caro ainda. Dessa forma também. Pois é. Meu moleque agora, recentemente, o moleque fez cirurgia. Gargantinha, nariz, cirurgia simples. E a médica pediu pra ele fazer check-up do coração. A gente faz tudo no moleque. Pediu esteira, holter, pediu mais algumas coisinhas assim, não estamos conseguindo. Tem 2 convênios. Da onde minha esposa trabalha e um que nós pagamos particular. Eu tenho aqui um contato de um laboratório para você que você vai ficar louco. No dia seguinte. Me fala qual que é. Eu não faço holter. Então. Que pena. Mas tipo assim, uma batalha. É uma batalha. 2 convênios. Um Cruz Azul, que é um convênio bom. E aí não tem, dá pra você ligar ali. Isso que é complicado, né? É complicadíssimo. Isso é complicado. Você bate desespero, você é louco, você é louco. Doutor, eu vi nas redes sociais uma coisa que está em evidência. E quero que o senhor explique mais para nós aqui. Sobre dengue. Que agora a dengue não é mais classificada, que eu tive um mini curso no hospital, que era classificada, pode me corrigir, que a primeira vez que você pega dengue, tudo bem. A segunda hemorrágica, você vai morrer. Assim, não, estou falando para você. Que agora é classificada de uma outra forma. É por sorotipo, né? Isso. Eu queria que o senhor me explicasse mais. E também, esse exame tem lá, né? Tem, opa. Esse já tem lá. Esse Gostou, né, Pedro? Muito bom, muito bom. Olha só, eu gosto. Já garantiu. Eu adoro falar sobre dengue. Na verdade, a dengue tem o vetor, né, que é o Aedes, isso é importantíssimo, ou seja, muito da dengue depende da população, de evitar a água parada, de evitar aquilo tudo que o SUS fala.
Entretanto, o que acontece? Só para você entender sobre essa segunda infecção, é sistema imunológico, né? A gente fala da dengue, mas para qualquer coisa. Antes de falar da dengue, só para você entender. Você já viu paciente que come camarão a vida toda e de repente tem um processo alérgico? Já. Né? Minha mãe quê? foi assim com dipirona. Com dipirona, entre Sim. outras coisas. Então o que acontece? Se você tem contato a primeira vez com a dengue, né? Você cria um sistema imunológico para isso. Você produz anticorpos para esse vírus. Num segundo contato, esse anticorpo ele é tão mais ativado, tão mais rápido e com uma ação tão mais agressiva que causa problemas. Isso para qualquer coisa, né? No caso da dengue, a gente fala que a segunda pode ser hemorrágica, mas isso não é uma regra, tá? Tem pacientes que pegam 2, 3. O problema é se for o mesmo sorotipo. Hoje nós temos 4, né? Correndo em São Paulo. A gente lá no Nordeste tem um a mais, mas não vou nem falar desse. Vamos falar dos 4 em São Paulo. Então o problema é quando você se infecta com o mesmo sorotipo pela segunda vez. Então, se infectou a primeira, pegou a segunda do mesmo sorotipo, isso é gravíssimo. Caramba, não Gravíssimo. E por que hemorrágico? Porque ele causa plaquetopenia, diminuição das plaquetas, né? E aí isso é terrível, terrível para o paciente. Diagnóstico, tem que ser rápido, né? Tratamento, não tem lá um grande tratamento. A gente fala da imunização hoje, da vacina, que é espetacular, aliás, do SUS, né? Vamos falar de novo mais do uma SUS. vez. Mais uma vez, do SUS. Então, ajuda a evitar a dengue. Mas o tratamento tem que ser rápido. Então, o diagnóstico tem que ser rápido. E hoje a gente tem 2 tipos de exames no SUS em qualquer laboratório. Um chamado NS1, que a gente pega na fase aguda, ali no início da doença, que a gente pesquisa a proteína do vírus. Então, primeiro, segundo dia de sintomas. E o segundo é o próprio IgG e IgM, que isso é muito comum, que aí a gente consegue detectar até 7, 8 dias. Tratamento líquido. Água. Isso é importantíssimo, né? E lembrar que a infecção da dengue causa uma hepatopatia. Então, o fígado ele causa lá uma inflamação hepática. Não pode beber álcool, não pode tomar certos medicamentos, isso é muito importante, né? Mas a dengue é isso, dengue depende da população, infelizmente. Mas educação, né? né? Educação. Já pegou dengue? Não, nunca peguei. Porque eu peguei ano passado. Você é louco. O ano passado. Meu então, Deus. o sorotipo do ano passado foi. Isso aconteceu pelo nosso isolamento, né? Vocês perceberam que depois da pandemia, muitas doenças vieram com muito mais força, né? Gripes mesmo. Teve paciente, né, influenza que foi terrível. Por quê? Porque a gente se isolou por praticamente 2 anos, 1 ano e meio, 2, você acaba perdendo imunidade. Né? Não tem mais você acaba contato, não se infectando, acaba não tendo contato. E aí, quando você se infecta, isso é um problema. Né? Isso foi gravíssimo. É verdade. Muitos pacientes, influenza veio com tudo. 2, 3 anos até hoje, influenza absurdamente. Mas eu te falo, a televisão, tanto a televisão quanto o pessoal lá da saúde familiar, é assim, né? Saúde familiar? Programa da Saúde da Família. Saúde da Família. Que vai na sua casa, na minha casa vai direto. Fala assim, vai, leva um folhetinho, mesmo Isso você sabe. Aí você fala assim, não, eu sei, não, mas fica com o folheto, dá uma lida, não sei o que lá. Tipo assim, mesmo batendo na tecla, ainda falta muito ainda educação no povo. Mas olha que interessante isso. Eu vou contar um exemplo pessoal. Eu tenho muito cuidado, eu oriento muita gente. E aí a moça foi lá em casa limpar a casa, né? E aí ela me chamou. Eu falei, o que foi, meu Deus? Eu tinha um vasinho, olha que loucura, um vasinho no quintal de uma planta que eu gosto muito de plantas, o velho da planta. E o velho da lanche, o velho da planta. Tinha água e o bicho. O bicho. Eita, eu falei, que vergonha, derruba isso agora, pelo amor de Deus, não conte pra ninguém, tô contando agora aqui. Agora já era. Então, o que acontece? Não é só educação, que as pessoas sabem. Sim. É vigilância, você tem que lembrar disso o tempo todo. A minha filha fez um trabalho na escola, era um trabalho que tinha que alertar toda a população. E tem lá em casa até hoje um folheto na parede, ainda assim não segui, né? Um folheto na parede que ela fez com as amiguinhas da escola, falando sobre os cuidados da dengue. Então a gente ouve tanto isso, que fica uma coisa que tá tudo bem, em casa não tem. E tem, né? A caixa d'água, a plantinha, o vaso, sei lá, seja lá o que for, né? O pneu numa casa mais popular. Então a gente tem que tomar cuidado sempre. Isso é uma visão constante. Doutor, vou viajar, viu? Agora vou Vamos viajar, mas eu acho que a resposta do senhor vai ser certeira. Tenho certeza disso. Covid veio para
nos ensinar alguma coisa que eu acho que muita gente não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Minha visão, muito pequena. O senhor acha que irá ter um outro vírus mais potente que o Covid? Que pergunta, hein? Aí seria mais para mãe de Iná. Todo mundo pergunta isso. Porque a minha pergunta, porque assim, eu gosto de ler, né, tal. E nos mestres antigos falavam que vinha o Covid, estava previsto, né? Nostradamus, estou viajando. Eu percebi. Mas tem algumas coisas que estão batendo. Que nem o Papa morreu e ele previu isso. Queria morrer? Morreu. Não, mas também 88 anos. Não. Assim, quem está aí de 100 anos, viva bem, mas 88 anos já... E doutor, eu queria saber, mediante essa pergunta que eu fiz, existe algum vírus mais potente que o Covid? Não existe. E nós temos, que espero que não aconteça, mas pode vir a surgir, como nasceu na China, alguma coisa assim? Vamos lá. Na verdade, o vírus, lembrando que ele não tem vida própria, né? A gente chama de organismo inanimado porque ele não tem material genético. O vírus é uma cápsula. Uma cápsula, assim, inativa. Ele precisa de um organismo vivo para copiar aquele material genético e se multiplicar. Então, ele obrigatoriamente tem que ser intracelular. Ele usa as nossas células ou de qualquer ser vivo para criar um mecanismo de multiplicação. Então, primeiro passo. Segunda coisa, a gente sabe, isso a literatura diz, está, né, bem descrita, que normalmente a cada 70 a 100 anos tem uma grande pandemia. Né? Então, se a gente procurar na literatura, a febre tifoide, a bubônica, a gripe espanhola, acontece de tempos em tempos. Né? Não falaria nada espiritual, de repente é um controle de população, não sei. Mas acontece sim. Eu acredito que nos próximos anos não vai acontecer mais nada disso. Não quero estar vivo para isso. Entretanto, o vírus está no ar. A gente tem casos de Covid ainda. Tivemos um surtinho na época do carnaval e descobrimos uma grande mutação do vírus. Né? Ele muda o tempo todo, ele é inteligente. Se você descobriu, né, esse organismo... Primeiro que a ideia do vírus é não matar ninguém. Porque ele quer sobreviver. Ele depende de você para sobreviver. Então ele não quer te matar. Ele quer te deixar doente. Claro, o Covid matou muitos porque a gente não tinha sistema imunológico para isso. Era uma coisa nova. Desconhecida. Né? Agora que tem vacina, agora que todo mundo pegou. Teve muita gente que teve, a gente diz de imunização de rebanho mesmo. Né? Então, você pegou o vírus, criou um sistema imunológico, né, uma memória imunológica. Tem muita gente que pegou 2, 3, 4 vezes. Eu peguei umas 3 vezes. Foi muito mais branda a sintomatologia. Né? Agora, surgiu um vírus novo agora que está pegando da Covid, é uma variação da Covid, não é um coronavírus efetivamente, não é um SARS-CoV, mas agora a China descobriu lá um vírus que está pegando em morcego e que pode passar para o ser humano. E aí qual é o problema? O receptor é o mesmo. Então, o mesmo receptor, deveria lembrar o nome agora, não vou lembrar, mas nós temos um receptor celular, por isso que pegamos tão facilmente, a virulência foi alta. Então, o vírus encosta nesse receptor, a célula abraça o vírus. E essa nova cepa desse vírus, ele também tem o mesmo receptor. Né? Nós temos o mesmo receptor que do Covid. Controlado, todo mundo imunizado, mas vamos ficar atentos a isso. Tá? Saiu na principal revista, na Nature, mês passado retrasado, então vamos ficar atentos. Agora, essa geração está preparada para isso. Vamos falar da vacina. Quando que uma vacina foi feita com tanta rapidez? Né? Não só do Butantan, que é SUS, né? Sim. Né? Não só, o mundo inteiro. Nunca uma vacina foi tão rapidamente produzida. E aí teve aqueles efeitos colaterais, assim, né? E eu brinco que todo mundo virou imunologista. Quando foi na nossa vida, de todas as vacinas, que nossa mãe perguntou no posto, qual é a marca dessa? Nunca. Foi. Hoje, agora, todo mundo né? Todo mundo sabe que é um vírus atenuado, todo mundo sabe que é um RNA. Assim, isso é bom? Mas gera uma confusão que cada um... Como gerou uma confusão nessa época, né? Aproveitando falando dessa época da pandemia,
aonde... Vamos falar do seu laboratório. E como que foi a pandemia para você no seu laboratório? A vacina, a questão de vacina. Fala um pouquinho do seu laboratório. Lembrando que vacina só o SUS, não veio para o particular a vacina da Covid. Mas assim, foi um momento de aprendizagem e de tensão. Eu vou contar a história, como é que foi, uma história bem interessante. Aliás, para quem for empresário, ouça essa história. Legal. O meu laboratório sempre foi um laboratório familiar de pequeno porte. E continuo sendo. Não sou nem médio pela quantidade de exames. Sim. Bonitinho, funciona muito bem, um laboratório familiar. Quando surgiu a pandemia, que já estava todo mundo falando daquilo, olha, a China está parando, não sei o quê. Eu tinha um grande cliente, era o meu principal cliente, era uma clínica dentro de um shopping. Então, era o meu principal cliente. 60% do meu faturamento vinha desse cliente. Sim. Uma clínica gigante. 1º de abril de 2020, os shoppings fecharam. Vocês devem lembrar. Olha, nada mais funciona. Falei, deu ruim, né? Porque esse é o meu principal cliente. Eu tenho uma máquina, eu tinha 17, 18 funcionários à época, um pouco mais talvez. Falei, agora, preciso ser rápido. Primeira coisa que eu fiz, vou dispensar todo mundo. Então, quem tinha que tirar férias foi tirar férias. Eu chamei todo mundo e falei, gente, olha, vou me adiantar, porque senão a gente vai falir, vai fechar, no meu principal cliente. Legal. Né? Tudo fechando. Dispensei, ficamos em 4. Bom, vamos trabalhar em 4. Dizer, estou mandando embora com todos os direitos. Quando, se isso voltar, tá aqui, né? Se quiser voltar comigo, estamos aqui. Um amigo que era importador de kits me chamou e falou assim, doutor, tem aqui uma novidade, temos aqui teste para Covid. Falei, pô, que beleza. Na época era muito caro. Sim, eu lembro. Quase uns 200, a gente pagava quase 250 reais cada exame. Só que tem que comprar o lote todo. Falei, esquece isso. Não tem esse dinheiro todo. Era, sei lá, muito. Não vou citar número aqui, mas era muito. Ah, doutor, olha, estou te oferecendo primeiro. Olha que quem pegar isso aqui vai estourar, hein? Aí fui para minha esposa. Minha esposa ela é muito mais pé no chão. Enterrada, para ser mais... Falei, olha, a gente tem aqui um dinheirinho, tem um apartamento, carro, não sei o quê. Olha só. Vamos. Caramba. Você tá maluco? Vamos falir? Não, vem cá, peraí, vamos nessa. O amigo lá tá. Aí ela, conta e risco seu, mas saiba que se der errado. E não deu. Compramos e foi um sucesso. Um sucesso. Sucesso. Assim, para te dizer que eu nunca atendi tanto famoso na vida. Olha que legal. Muito, sei lá. Mariana Rui Barbosa. Caramba. Rodrigo Hilber. Como é que chama aquele do Batuque, que eu adoro ele? O Brown. Caraca, ele veio aqui? Veio Olha. aqui. Muitos empresários. Alexandre Birman, da Arezzo, o Grupo Arezzo. O Ale Costa, que eu sou apaixonado pelo trabalho dele, da Cacau Show. Entre tantos outros. Jogadores de futebol. Adoro ele, também atendo a família toda dele até hoje. Aquele... que era do Corinthians, seleção brasileira. Corinthians é com ele. William. Meu paciente, atendia as gêmeas todas. Então, assim, foi muito legal. Em vários aspectos. Primeiro, que eu me reinventei. Né? Legal. Eu tive que montar uma central de atendimento e eu não, com o carro andando, tive que mexer naquilo. Nunca soube montar uma central, tive que montar para poder atender. Contratei muitos motoristas, muitos coletores e foi um sucesso. Foi uma experiência boa. E aí, mais do que isso... eu estudei muito sobre a Covid. Eu fiz todos os cursos que vocês imaginam, de virologia, de imunologia. Foi muito legal. Foi uma experiência encantadora. Foi legal. Que bacana. E consegui inclusive, multiplicar isso, ensinando outros colegas a fazer isso. Né? Legal. Então, pronto. E hoje a sua clínica fica onde, só para o pessoal saber? Eu posso falar o nome do... Não, por favor. Assim, nada melhor que o... Por favor. O nome da clínica. Tudo. O laboratório chama SCS Laboratório, porque era em São Caetano e mudei para São Paulo. E por que o SCS? São Caetano do Sul. São Caetano do Sul. Tá. E hoje nós estamos da Tatuapé, do lado do metrô Carrão. Legal. Numa cobertura super aconchegante, super legal. E hoje nós temos um atendimento especializado em atendimento domiciliar.
Então o paciente ele é atendido, além de ir lá no laboratório, obviamente ser muito bem atendido, nós atendemos em casa e levamos uma caixinha com de jejum, o paciente se sente Que legal. acolhido, é muito legal. Além disso, imunização também. Então a gente faz exames e vacina em casa. É legal, esse negócio de coleta em casa, eu estou experimentando agora, porque eu faço coleta em casa. E você sabia assim, eu não tenho medo de agulha, esse negócio assim, mas eu acredito que tem paciente que tem pavor. Eu acho que eu sou com esse certeza. paciente. Sério? Olha que vergonha Sim. falar isso. é estranho. Eu tenho Mas eu acho que quando é em casa, quando tá ali, eu acho que é mais fácil. O seu ambiente, estar deitado no sofá, sentado no sofá é muito mais confortável. E a minha ideia quando eu montei o laboratório, aliás, a história é boa do laboratório. Eu não tinha um laboratório. Eu era plantonista de um hospital. Um grande amigo, Felipe, falou, olha, tem um hospital precisando de um laboratório. Você não quer ir lá falar com o dono? Vamos lá. Tinha lá um dinheirinho guardadinho para, de repente, investir em alguma coisa. Eu fui lá no laboratório, no hospital, e falei com o dono e tal. Expliquei, ele gostou de mim e falou assim, mas como é que chama seu laboratório? Olha. Falei, não chama. Como não chama? Não chama? Não tenho laboratório. Como que você está vindo me vender um serviço que você não tem? Eu falei, não tenho, mas terei a partir de agora, porque eu vou montar o laboratório aqui no hospital. Cara, Empreendedor. Ele falou assim, olha, isso é um absurdo que eu vou te falar, o dono do hospital. Mas pronto, você vai começar comigo daqui uma semana. E foi assim, peguei dinheiro, comprei tudo que tinha lá de laboratório e pronto, e comecei o laboratório. E aí expandimos. Tá Que vendo? bacana. Mais uma vez, foi dito aqui no Sem Vírgula, porque pra você saber se vai dar certo, pra você fazer... Assim é a história do nosso podcast, né? Foi. Você tem que meter a cara. É, né? Tem que meter a cara. Porque nosso primeiro patrocinador, você lembra qual foi o nosso primeiro patrocinador? Long One. Long One. É bebida energética. Foi o primeiro que nós fizemos lá em casa. Eu liguei pra essa empresa. Primeiro fui garimpando, fui caçando empresa. Eu tô pensando em podcast. Você tá pensando ainda, mano? Sabe? Uma empresa, Long One, que é energético, eu consegui o contato do cara, falei com o cara me passou o telefone, conversei com ele, falei assim, Com licença. Fala o nome dele, que ele merece. Que ele porra, esqueci o nome dele, Mas Rogério. Mas ele sempre nos É ajudou. Rogério? Eu não vou lembrar o nome dele. Não, mano. mas independente dele, Não, sempre sim, nos sim. ajudou. Eu vou deixar o nome, nosso editor vai deixar o nome aqui, Mas que eu não muito lembro obrigado, mesmo. viu? É Rogério, não é? Obrigado, Rogério? viu? Aí ele chegou e ele falou assim, mas quantos números tem seu podcast? Então, não tem número. Nós vamos fazer o primeiro agora. Eu falei, sério, mas como? Eu falei assim, não, eu garanto que você colocar a sua marca com a gente vai cuidar da sua marca. E tudo que a gente vamos fazer voltado pra sua marca. Eu falei, tá bom, vamos aí. Quanto você precisa? Aí eu falei, manda aí, eu não tinha ideia. Ele falou, manda umas 100 latas, manda umas 200, mandou um monte. Ficou quanto tempo com a gente? Um Marcelo? ano. Aí, E foi aí muito eles legal, né, foi, cara? aí eles começaram Bacana. a dar uma quebrada por causa da pandemia, insumo, esse negócio, aí começou a cortar um monte de coisa. Long One foi muito bacana. Mas assim, trabalhei, foi Muito incrível. gostoso. É legal. Conseguimos Muito fazer uma ponte muito legal com eles, porque eu lembro quando o Emerson França, que é o Pidoncio da Bandeirantes. É o Emerson França Do Band da Band FM. Ele foi no nosso podcast. Ele tomou energético, gostou, fez uma chamadinha lá, tal. Aí depois o cara da Long One ligou assim, vocês passaram o nosso contato pro pessoal da Band, porque encomendaram aqui não sei quantos, pra um X, legal, não sei o que lá. que legal. Foi alguma coisa de esporte lá. Sintonia. E tipo assim, foi tudo sem querer, tipo assim, entendeu? E, tipo assim, então, eu acho que balanceou, os caras ajudaram a gente pra caramba, Não, sim, sabe? claro. Tipo É assim, legal. E a gratidão eu acho que é, é, gigante. Eu sou muito não grato tem também a como. todo mundo que me ajuda. Isso Não é tem importante. E a gente não faz nada sozinho. Não, Nada, zero. Nada. Doutor, eu queria saber, assim, por alto, que são muitos, né? São vários. Quais são os exames que tem na clínica? Boa. Mais de 17 mil, na verdade. Meu Deus. Eita! Porque... Se senta aí que nós vamos ficar até a madrugada. Não, veja. O meu e qualquer laboratório, não é coisa minha só. O que acontece é que hoje existem muitos exames, né? Muitos. E ninguém, como eu acabei de falar, ninguém faz nada sozinho. Sim. Então, os pequenos laboratórios, eles terceirizam muitos exames, né? Tá. Primeiro por uma questão de custo. Eu vou dar um exemplo só. Eu sou imunologista e eu sempre tive o romantismo de querer ter exames imunológicos no meu laboratório. Sempre quis, né? E aí eu vou dar um exemplo, fazia lá um exame, não vou citar o exame para não falar de custos, mas eu gastava em torno de R$9 nesse exame. E aí passei a terceirizar num grande laboratório, gasto R$1,70. Caraca. Então é mais ou menos isso. legal. Hoje na medicina diagnóstica tem muito disso. Inclusive os grandes laboratórios, eles também terceirizam com outros grandes laboratórios. Não existe um laboratório no Brasil que faça tudo. Tudo, uhum. Né? Então tem os laboratórios especializados. Hoje eu faço
a gente chama de in-house na minha própria área técnica, em torno de 45% de todos os exames que são solicitados. Os outros 55% eu terceirizo com grandes laboratórios, né? que seguem a minha estrutura clínica, missão, visão e valores e qualidade, mas a gente terceiriza. Então, por isso que eu falo que são mais de 17 mil. Um exame que eu não faço, eu terceirizo. Mando para os Estados Unidos, mando para Minas, mando para... Então, a gente faz... Acaba fazendo isso. Acaba fazendo. Mas, assim, o meu principal trabalho é análises clínicas mesmo. Então, exame de sangue. Hoje, a gente tem atendido muitos esportistas. Então, o nutrólogo tem pedido muito exame, isso é muito legal. Aquela história que eu falei da medicina integrativa. Então tem acontecido muito. O cara pede exames e é espetacular. Às vezes o cara começa a fazer, isso é importantíssimo. Aliás, para você fica a dica. Você que está começando a malhar, ou que malha, é importante fazer exame. É muito importante, né? Às vezes o cara está lá tomando whey, por exemplo, né? Creatina, que é muito comum. Qualquer um que malha, começou a malhar hoje, já compra lá o pote. Como é que está a sua função renal? Como é que está o seu... Né? O que você vai fazer com isso? Você tem que saber como é que você está. Né? E hoje nós temos um check-up especializado para quem trabalha, para quem faz academia. Isso é um espetáculo. Caramba! Pois é. Outra coisa que eu digo sempre, e é uma discussão, já dei aula em pós-graduação falando sobre isso, hoje a estética está em alta, né? Todo mundo faz estética. Sim. Então, vou dar um exemplo bobo. Vamos queimar gordura ou com enzima ou com criolipólise. Ótimo. Você sabe se você é dislipidêmico? Se você tem erro de metabolismo de colesterol, por exemplo? Você não sabe. Aí você vai lá fazer o exame. Essa gordura vai parar onde? Isso é importantíssimo, né? Isso é importantíssimo. As mulheres adoram fazer um roller para tirar sangue. Faz um rollerzinho para sangrar. Como é que está a sua coagulação? Você vai chegar numa clínica, você vai sangrar até quanto? Isso é muito importante, né? Então, a integração da saúde é importante. E é claro, vai encarecer um pouquinho, talvez, o procedimento? Pouco. Você não precisa fazer um check-upão do cara. É um exame específico do que ele vai fazer, né? E tem que fazer. E aí é um cuidado especial e que você evita processo, porque se você for fazer um roller e a pessoa sangrar para sempre... é um exame que custa, sei lá, R$15. Fazer uma coagulação, R$15. Entende? Então, assim, são coisas que são importantíssimas e que ninguém tem essa ideia. Olha, e você expandiu minha cabeça. Eu não fazia ideia disso. Também não. Agora, uma coisa assim que eu bato na tecla, eu faço não gostando, mas, por favor, tem que fazer. Eu sou um exemplo. Eu não gosto de fazer academia, não gosto. Mas para você ver os seus filhos, né, crescerem, vocês têm que, né? Tem que trabalhar. Já a segunda academia que eu faço, e essa academia, não vou falar o nome, mas eles dão a ficha de anamnese, aí a mulher fala assim, coloca tudo sim. Porque se você colocar um não, aí, né, você não vai conseguir fazer. Falou assim. Eu falei, cara, e se eu tiver? Conta e risco. Tipo, se você morrer na esteira... O problema é seu. O problema é seu, porque você colocou lá. E é muito importante esse exame que você está falando, mano. Sei, doutor, assim... Rapidão, só para... Tranquilo. Esse exame que você falou assim, antes de fazer academia, como que seria? Que tipo de exame seria? Que é muito importante, porque tem muita gente que faz academia e não tem noção. Eu mesmo, para mim, foi um espanto. Hormônio, depende do que você quer na academia. Né? Você está iniciando, está começando agora. A função hepática, ver como é que está seu fígado, né? Importante, porque você vai queimar a gordura vai para o fígado, tem que ver como é que está. Função renal, né? Você vai tomar... É clássico. Parece que é um combo. Você começa a academia, ureia, creatina e whey. E a regata. E a regatinha. E a regata. Então, precisa saber como é que está. Função hematológica, ver como é que está o sistema imunológico. Legal. Você está com o sistema imunológico lá embaixo. Você vai correr, vai puxar ferro. Como é que vai ficar o seu sistema imunológico nisso? Então, tudo isso é importante. Claro, não precisa fazer todo mês, mas esse cuidado é importante. E as academias agora têm tido esse cuidado, né? Nós temos um projeto que está saindo agora, estamos registrando e está saindo do papel, que é exatamente oferecer na mensalidade da academia, o cara vai pagar, sei lá, R$10 a mais na mensalidade e ele vai ter um check-up meu a cada 3 meses. Nossa, caramba, que legal. Claro, não é um check-upão, mas vai acompanhando, vai vendo, isso é importante, né? Isso é muito importante. Agora, aquele cara que é o bombadão que quer ficar forte e tal, hormônios, né? Pô, o cara não emagrece ou o cara não ganha massa, por quê? Falta hormônio. Aí, obviamente, que não adianta só fazer exame, tem que procurar um
um nutrólogo, tem que procurar um endocrinologista para fazer esse tratamento. Mas é importantíssimo. Você tem que cuidar, né? Seja lá para o que for. Incrível. Empresas, você atende empresa também? Isso é um espetáculo. Eu atendo muitas empresas e Legal. isso é engraçado. Eu sempre tive o romantismo de só cuidar da saúde como um todo. Então, a medicina diagnóstica. Eu sempre quis fazer isso. E aí começou a cair. Eu tenho muitos amigos empresários. Doutor, vem aqui, faz aqui, cuida dos meus funcionários aqui. E hoje, por incrível que pareça, não em faturamento, mas em volume de exames, uns 70% do meu volume é em medicina ocupacional. Primeiro que é lei. Se você tem uma empresa, você tem um CNPJ e um funcionário registrado, você precisa cuidar desse funcionário. Primeira coisa. Né? Então, é uma área que é interessante porque você é obrigado. Você não é obrigado a fazer check-up enquanto paciente comum. Mas enquanto empresário, você é obrigado a pagar o exame do seu funcionário. Isso é regra. Claro, existem regras para isso. Então, dependendo da sua função, existe uma tabela que chama CBO, Cadastro Brasileiro de Ocupação. Né? E aí, dependendo do seu CBO, existe CBO para tudo, para todas as profissões. Dentro daquele CBO existe uma quantidade, ou um exame que você tem que fazer, ou não precisa fazer exame. Eu trabalho na administração. Na maioria das vezes não tem um exame para fazer. Sim. Né? Exceto se fica muito tempo no computador, aí tem lá a acuidade visual, por exemplo. Mas, por exemplo, posto de gasolina. Eu atendo muitos postos de gasolina. O cara está lá o tempo todo com gasolina. Inalando. Né? Inalando, está tendo contaminação com aquilo. Então, o cara é obrigado a fazer exame. E se o Ministério do Trabalho aparecer lá, se a vigilância aparecer lá e não tiver exames, é lacrado, é regra. Caramba. Né? E hoje está em altíssima essa coisa da medicina ocupacional por conta da NR1, né? Que aí seria um assunto para a gente falar aqui horas num outro podcast. Não, vamos fazer mas é legal falar que NR1 já existe. NR1, só para vocês entenderem, existem normativas que quando você contrata o funcionário, existem normativas para você seguir em todos os aspectos. Né? Ergonômico, por exemplo, você não pode dar uma mesa para o funcionário que a mesa fica aqui e ele trabalha aqui. Né? Você não pode dar para um administrador uma sala que a luz só fica ali e ele está forçando a vista aqui. Né? Você não pode, para um enfermeiro, não pode deixar de dar um EPI, uma máscara, uma luva. Então, tudo isso é importante. Então existem normativas para isso, de engenharia e de medicina na saúde, né? Medicina ocupacional. E essa NR1 que está todo mundo falando, isso já é antiga, é de 1978. Nossa. É a primeira, por isso que é NR1, é a primeira. Né? Faz sentido. E aí nunca ninguém deu muita atenção para isso. E hoje a gente fala muito em saúde psicossocial, né? A saúde do colaborador. Isso é importantíssima. É uma coisa mais importante. É a engrenagem da empresa, né? Hoje o que a gente vê de paciente, de colaborador com burnout, assim, é uma depressão terrível. E isso causa um problema para a empresa e causa um problema para o INSS, porque o cara fica anos afastado. Anos, meses, anos. Então hoje a NR1 foi atualizada o ano passado e entraria em vigor dia 26 de maio agora. Entretanto, a gente tem a impressão, discutindo com a classe, discutindo com grandes instituições, que isso vai ser adiado pelo menos um ano. Caramba! Assim, não é oficial. Não é oficial, mas eu já estou dizendo aqui que é quase oficial. Quase oficial. Porque não tem uma diretriz. Hoje eu fui em vários eventos, em vários cursos, ninguém tem uma diretriz para como classificar uma doença psicossocial. Né? Como que essa empresa pode evoluir? Como o seu funcionário pode evoluir para uma doença psicossocial? Hoje não tem uma cartilha, hoje não tem um manual. Então o Ministério do Trabalho ele está criando isso e não vai dar tempo de criar e colocar em prática. Né? Obviamente que as grandes empresas já trabalham com isso há muito tempo. Né? Pensar também sem conflito de interesse, uma Danone, uma grande empresa tem um psicólogo que atende funcionário, né? Tem trabalhos que evitam, tem telefone, inclusive hoje vai ser lei, mas tem lá um telefone que é para assédio, o cara pode ligar, né? Eu tive um assédio, pode ligar, moral ou sexual, tem lá uma central, só que isso agora está virando lei, né? Só que as empresas vão ter que se adequar. Hoje não se sabe, efetivamente, todo mundo tem uma ideia de como será, mas não tem uma regra, não tem uma cartilha. Então, está todo mundo se adequando a isso, todas as empresas, da pequena à gigantesca, né? Mas ainda a gente precisa evoluir muito com isso. Eu trabalhava numa empresa, trabalhei por 5 anos nessa empresa, Alto Metal, fica em Diadema e Piraporinha, enfermagem do trabalho.
Eu trabalhei Já lá. passo contato para eu pegar os exames deles. Pode deixar. Eu trabalhei lá por 5 anos. Então lá ia laboratório lá, fazia audiometria, acuidade visual, fazia tudo da galera. Eletrocefalo, eletrocardio, espirometria. Não, isso aí já não fazia. Não? Espirometria acho que fazia. Depende do cargo, né? É. Então, isso que eu achava legal lá, porque tipo assim, tinha o Dr. Isashi, não sei nem se ele tá vivo, porque já era um senhorzinho japonesinho bem velho. E japonês deve estar vivo. Ah, deve estar. Vai me enterrar. E é legal que ele pegava os exames, era mais de 2.000 funcionários, aqueles monte de audiometria. Ele pegava um por um, aí pegava os antigos, aí falava com o chefe do setor, falou, ó, esse rapaz aqui tá tendo um pouquinho de perda na esquerda, vamos ver o EPI dele, vamos trocar ele de máquina. Olha, e tinha esse cuidado. O japonesinho. Raro, hein? Tinha esse Raro. cuidado, tinha esse cuidado. E eu acompanhava, porque ele catava. O que ele achava estranho, ele falou, Marcelo, puxa a ficha tal. Você fechava, tá tendo uma perda aqui, vamos acompanhar. E deixava separado, falava com o chefe dele. O EPI tá usando EPI? Porque às vezes, os funcionários lá, o que eles faziam? Pegavam um fone de ouvido, deixavam o EPI aqui de lado e aquelas marcas. Ou senão. Assim. E você assim. vê, o próprio funcionário é um cuidado que a empresa é obrigada a dar e não. Então, tipo assim, até assim, aquela cinta, sabe? Aquela cinta Pra pegar peso. Pegar peso. E tinha muito funcionário que soltava porque era meio gordinho e falava assim, não, atrapalha pra baixar. Então ele dava, de vez em quando ele pegava, Marcelo, vamos dar uma volta pela empresa. Ele andava pela empresa olhando tudo. Aí ele olhava, anotava, chegava aqui, chamava o chefe do setor, pá, aquele funcionário ali, olha o que ele tá fazendo. Olha como ele tá fazendo. Espetacular. Eu achava incrível isso. Eu fiquei por 5 anos lá. Aí acho que ai, como que é o nome da empresa que eu tava trabalhando lá? Sancil? Não, Sancil não. Não lembro também. Unimed. Olha, sem conflito de interesse. Sem conflito de interesse. Gostei dessa fala. Sem conflito de interesse. E eu achei incrível. Eu achava incrível esse cuidado com o funcionário. Porque eu não tinha ideia. Quando eu entrei lá, eu não tinha ideia que existia isso, entendeu? É assim, é Esse bonitinho, cuidado. mas é obrigado. Então. Não é um Não carinho é da um, né? empresa. Ai, que empresa legal. Não, é obrigado. É lei. É lei, né? É lei. Isso. Vamos registrar o PEU não, hein? Não. Senão Mas eu depois tenho ele processa. Coloca como processa. sócio, coloca 1%, pronto, é sócio, acabou. 0,5%. 1% de nada é 0,25. nada. 1% de nada é nada. Não, calma aí. Calma, deixa eu acabar aqui. Meu, tem mais alguma pergunta? Foi uma aula, né, Foi uma cara? aula, mas só que tem mais assunto. Tem, bastante. Tem mais assunto. Muito E a gente mais. vai ter que Vamos ter que fazer reconvidar. a fase 2, né? Doutor, como que é a sua clínica? Tem espaço para nós montar um podcast para você falar lá na clínica e mostrar lá? Olha, se você for na minha clínica, se for no meu laboratório, e você não se apaixonar pelo espaço... Eu vou lá, eu vou lá colher um sangue. Como se Não, fosse lá tomar um café. realmente a gente montou, o meu Legal. parceiro montou um rooftop na cobertura. Então eu atendo o meu paciente, né, a gente faz a coleta e o de jejum é na cobertura. Assim, Caraca. é espetacular. E aí à noite tem um vinhozinho, tem um À noite? negocinho. À noite eu levo os meus amigos pra lá. Você vai conhecer. Tem lá um happy hour. Os amigos isso é lá o espaço legal. é Que legal, espetacular. cara, que legal. E tem um espaço para fazer podcast, sim, a hora que quiser. Não, a gente- Será um prazer. Que vai ser assim. O podcast como sem nosso vírgula podcast, a gente é não- nômade, né? A gente não. Nós somos nômades. Mas isso que é bom. Não procura esticar muito, porque tem gente que fala assim, não aguento assistir tanto tempo assim. A gente sempre convida, pô, o assunto é interessante, não dá, tem muita coisa pra gente, assim, se você quiser fazer no seu espaço, pra mostrar tudo lá, a gente tá aí. E aqui a legal. gente- Se a você quiser gente- vir aqui também tomar um café paulino, Aliás, queria mais um campo. por favor, por favor. O Marcelo é o gourmet aqui da. O gourmet aqui do é para café. mostrar que realmente o café é bom, viu? Vale a pena. Fala o nome de novo do café. Que é? Café Paulino. Café. doutor. Café. Café. Não é café. Café Paulino. Café Paulino. Café Paulino. Muito bem. E gostou do café Paulino? Café Paulino bom. Café bom. Gostou? O que foi? Não vai servir? Não, o Peu vai pegar. Olha, já vendendo. Peu? Você já pensou O em Peu? ter uma máquina de café paulino na sua... Café Paulino. Olha, podemos discutir depois sobre isso, hein? Muito bom. Passe o contato do café Vou passar o Paulino. Café. Café não. Café. Café. Café Paulino. Café Paulino. Muito bom, eu quero contato, é ótimo. A gente serve café pro Legal. serve café no laboratório. Ó.
Olha, uma pausa Ó, só eu pra ia ver. trazer rebolando, então Ó, você vai ter que fazer assim, isso. Assim, o Peu tá na Mas tá fase muito agora. Peu, ó, Peu, caramba. Ele é. Muito bom, ó, salve de palmas pra você. Ele serve direitinho, É. Você viu? Nossa, outra habilidade dele. né? É, que Olha, a gente- Peu, caramba. Sabe Vocês querem açúcar? Ah, não, sem açúcar. Não, sem, Sabe sem que da açúcar. próxima vez nós vamos ter que trazer. É, sem açúcar. Sem açúcar. Não, se não tem açúcar, não precisa mexer, né? Hã? O critério interno pra servir. É que eu uso. É que Mas qual o motivo de mexer sem açúcar? Não, eu mexo com. É que eu não posso falar que eu tomo açúcar, porque o meu amigo do Café Paulino, ele fala assim: como você toma o meu café sem açúcar? Então, sem Não. açúcar não com açúcar? Não, tem que ser sem açúcar. Então, isso é uma coisa interessante. Eu digo que o cara que toma café sem açúcar é fundamentalista. Ele não pode só tomar sozinho. Ele tem que obrigar o outro a tomar. É. Perceba isso. É, mas eu é. tinha um amigo, eu aprendi com esse amigo, e ele obrigava as pessoas de casa, a família toda, minha avózinha, coitadinha. Não pode, porque o açúcar faz mal. E todo mundo tá com aquela cara. Eu aprendi com ele e assim, hoje eu adoro. Eu também tomo sem E açúcar. é super saudável, e você sente o Sim, sabor, sim, né? É que nem o uísque sem gelo, né? Bom, eu não sei porque eu já não bebo. Gosta de uísque, doutor? Ah, gosto. Gosta? Você viu? Aí precisa marcar, hein, doutor? Lá na cobertura. Na lá. cobertura, mas assim, o negócio é vinho, né? Vinho que é uma Também gosto, doutor. Não tem Então, problema, não. pronto. Vinho. Doutor, eu posso te. Olha, o próximo tema nosso vai ser alcoolismo. Ó, e eu vou convidar minha esposa que ela trabalha no Calps. Boa, boa. Olha que droga. No Calps. No Calpis. O Calpis, Calfé, muito Calfé, bem. Tá Calpis. excelente. A nossa dicção hoje tá Tá ótimo, tá incrível. Não, mas ele bebe sim. Mas ele é um cara moderado. Nossa. Moderado. Quando tá trabalhando? Ele só bebe quando tá trabalhando. quando tá trabalhando. É, Como não a vida no dele é um hospital. trabalho. Isso. Não, no hospital. Como a vida é um trabalho. Isso, um trabalho. Falou bem. Tem um amigo meu, nós fomos cobrir a Divirta a Cidade, Badawi de CPM 22, Luana Camará, só gente top. Ah, no carnaval. No carnaval, Ah, no carnaval. hein? Então, mas tava trabalhando, né, doutor? Aí, você tá lá, tá trabalhando, tá entrevistando a galera no XL, Cadê papapá. Aí, cadê o Hélio? Cadê ele? Aí só veio uma multidão assim, ó, abrindo ala assim, Não, você não viu e o cara na cadeira de... Não, mas... Cadeira de roda. Foi cadeira de roda. Então, mas eu tenho uma explicação. Não tá acostumado a beber. Não. Quis aproveitar lá um pouquinho que bebeu. Não, ele... Doutor, Ele assim, tava tentando passar o pano. doutor, fazia umas 2 noites que eu não dormia bem. Eu nunca durmo bem, né? Aliás, por que não dorme bem? É. Hã? Por que não dorme bem? Hoje mesmo eu dormi 2 horas e 19 minutos. Mas é pelo trabalho? Pelo trabalho. É? Pelo É que ele trabalha muito. Ele trabalha em 2 empregos. Porque a É o Julius. gente. Eu trabalho desemprego. E assim, quando a gente tem um tempinho no hospital, Você é dá quase uma 1 hora, 2 horas. pousadinha, claro. E aí a gente já. Bom, enfim. Aí marcamos para cobrir o carnaval. Beleza. E esse dia eu já não acordei bem. Vamos gravar. Vamos lá, né? E esses dois que estavam no pique e tal, né? Carnaval, Trabalho, né? Não, Trabalho. Não, eu tava no pique pra trabalhar. Meu nome é mas trabalho. ele tava certo, né? Eu já cheguei meio assim, também não tinha me alimentado bem. Doutor. Ih. Eu quando me queixo é que o negócio tá pegando. Eu suava frio. E o Marcelo me via assim, não, tô bem. Mas de beber não, de pressão. Não pressão, tomei talvez. muito, assim. Não, nesse dia ele não tomou muito. Não, assim, mas suava frio, eu nunca. E aqui começou a formigar. Ih, Formigar. pressão baixa. Hipotensão. Eu desci aqui o trio. o trio. Aí fui sozinho, né? Os dois lá ficaram, o Peu também, lá gravando. Aí eu fui num posto. Ó, licença. Ele tá pedindo pra você falar no microfone. Aí eu. Você puxa pra você que você tá perto. Tá. Aí eu fui no posto lá de saúde. Aí a médica me olhou assim, né? Assim, doutora, não fumei. Pode ficar tranquilo. Não fumei, não bebi, tá tudo bem. Tá tudo bem. Assim, tá bom. Aí não sei o que ela que deu nela. Eu tava com calor. Ela trancou a porta assim Ambulância. da ambulância. Falei, doutora, abre isso daí, pelo amor de Deus. Pelo amor né? de Deus. Nós vamos te transferir. Falei, puta, meu, não. Tô trabalhando. Assim, eu não vou pro hospital. Não, você não vai pro hospital. Você vai aqui pro nosso posto avançado aqui. Eu vou a pé. Não, você não vai a pé. Você vai de cadeira de roda. Puta, pensa, lotado, velho. Lotado. Todo mundo achando que tinha. Lotado. Aí vai eu. O do trio, cadeira de roda. E o bombeiro tava preocupado comigo.
E o bombeiro foi, abre, 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 abre. Você é assim, né? Perfeito, foi isso mesmo. Foi Aquela isso mesmo. vergonha. Eu assim, falei, não, Pelo amor cara. de Deus. Abre, abre. Ó o velhinho, abre. Ai, Aí eu falei, não. E aí tiraram aquelas gradil e não conseguia tirar o gradil. Abre, abre, abre. Bom, eu sei que o bombeiro tava numa gama. Pô, eu cheguei lá rapidinho. Ele ligou a seringa. Entrei no posto lá, aí eu olhei pra cara do médico, doutor, eu tô bem. Assim. Aí fiquei lá, Levantaram deitado, sua perninha. levantou minha perna, tal, não sei o quê, né? Aquela Assim, história aquele toda. negócio tudo. Quer funcionar? Eu falei, não precisa funcionar não. Tranquilo, Não mexe, não tranquilo. mexe. Tenho medo de Aí agulha. depois, aí só me ligaram assim, aí tá tudo bem, aí tá tudo bem? Tá tudo bem, depois saí. Aí mais ou menos, né? Mas acho que eu não tinha me alimentado bem. Não tinha se alimentado, tava... Dormi. Caiu pressão já. Era. Nossa, fiquei mal. Fiquei mal mesmo. É terrível. Então, quando você for convidado pra beber, tem uma cadeira de roda por perto. Farei isso. E o SAMU, né? E o Chama o SAMU. SAMU, chama o SAMU. Doutor, infelizmente nosso horário tá acabando. Quero agradecer muito e deixar à disposição o estúdio, se precisar fazer qualquer conteúdo. coisa, estamos à Muito disposição. obrigado. Nós vamos conversar depois aqui, fora das câmeras. E você tem alguma coisa para dizer? Só agradecer o doutor. Muito obrigado por estar aqui com. Foi. Tá vendo como o papo rolou sem, delícia, sem né? nenhum Sem cronograma, nada. sem nem. Obrigado por ter vindo. O podcast C, está à disposição. E o microfone do senhor. Contatos, redes sociais. Não, só não leva. Fala com primeiro. a clínica. Fala um Por pouquinho favor. pra gente naquela câmera aqui. Perfeito. Bom, primeiro quero agradecer, de fato, foi Imagina, muito imagina. legal. É impressionante esse trabalho de comunicação, é importante. Sim, muito. Com patrocinadores e a comunicação Sim, mesmo. A gente sim. precisa disso, né? Seja lá o assunto que for. Sim. As pessoas assistem. Quanto ao laboratório, como eu disse, o laboratório é SCS. O Instagram, @SCS Laboratório. Então é só entrar lá, já sigam. Né? Prometo que quem seguir que for do podcast, olha olha aqui, aí, ó. olha. Quem seguir que for aqui do podcast, eu vou sortear um check-up em casa. Oh, Claro, se for aqui legal. na Grande São É, Paulo, deixar obviamente, claro, se for, né? né, Bacana, de São Paulo, bacana. se for na São Grande Paulo. São Paulo. Então tá combinado. Beleza. Sigam @SCS Laboratório. Então, galera, E eu vamos estou à mostrar disposição. Obrigado por tudo e parabéns pelo podcast. Imagina, Obrigado, eu que senhor. agradeço. Obrigado. E eu já quero pedir aqui, na frente do doutor, É. se cuida, vagabundo. Faz um exame. Cuidar. Não, eu vou estar junto sempre, eu vou cuidar. Agora eu Isso. vou cuidar. Preciso me cuidar, senão. E, na parte laboratorial, ele cuida, na hora do toque, chama a gente. Não, mas E, agora ó, é sério. são 2 dedos para ter dupla opinião. Não, hein? sim, sim. Ele concordaria. Sim. Não, mas agora é sério. Tem que dar exemplo pra nossa galera aí. Você tem que se cuidar, Vou me velho. cuidar. Pode deixar. Tem que se cuidar. Vou cuidar. Quero exames aqui na mão, doutor. Vamos acompanhar Vamos esse velhinho acompanhar. aí. Vamos Cuidar, acompanhar. velhinho. Olha a boca. Doutor, mais uma vez, muito Obrigado, obrigado. doutor. Valeu. Um abraço. Obrigado, Isso valeu. aí. Valeu.